terapia. Eu acho que tem a ver também com os desafios, né? Que a gente encontra, né? Que às vezes é mais desafio do que qualquer outra coisa, né? Mas tudo bem. Bom, como eu havia dito no começo, na minha apresentação, eu pesquisei, meu trabalho de pesquisa é musicoterapia e surdez, né? E a minha chegada a esse tema foi muito interessante, porque assim, gente, eu não sou... Desculpa falar essa palavra, parece um palavrão, né? Um sinesteta, tá? Eu estou falando sinestesia com SI, né? Que é a mudança de sentidos um pelo outro, porque tem a sinestesia com C e com CI. E eu descobri que não é sinestésico, é sinesteta a pessoa que possui isso, né? Eu achei um nome meio erótico até, mas tudo bem, é sinesteta. E eu não sou sinesteta, mas eu sou um cara que eu sempre comprei capa de livro pela capa e sempre comprei disco, na minha época é disco, depois veio, né, o vinil, depois veio o CD, pela capa, e depois começa a ouvir, o som não era legal, o livro não era bacana, porque sempre foi uma questão de visual também, né? E é isso, sempre me acompanhou desde moleque. Não é à toa que o nome da minha banda é Rocking Colors, não tinha outro nome para dar na banda, né? E aí o que acontece? Aí eu estava na minha faculdade, inclusive, Roger, não é só nós que somos da FPA, o Gil também é remanescente da FPA, né? É verdade, tem um trio da FPA aqui. E aí a minha orientadora foi a Lilian, né? Acho que ninguém conhece a Lilian Coelho, ninguém deve saber quem é esse ser maravilhoso, linda, né? Maravilhosa, tá? Ela foi minha orientadora da monografia, né? E aí a Silvia Rosas foi a nossa orientadora, lembra, gente, da metodologia, né? E a gente ficou tão íntimo que já não chamava mais de monografia, chamava de manografia, né? Porque era uma coisa muito íntima, né? Era 24 horas escrevendo aquilo que tinha que dar um prazo, né? Um negócio de louco, né? E aí tinha que defender, lembra, Roger? Ainda defendia naquele negócio, não sei se vocês lembram, que era você tinha que imprimir a folha e colocar num projetor, num retroprojetor, lembra disso? A gente defendeu nesse esquema, não tinha nem e-mail, nada, coisa de louco, assim. Retroprojetor, não é? Isso, retroprojetor. Tive que imprimir seria os slides hoje, né, que não tinha PowerPoint, e colocar lá, e colocar uma sombra para poder colocar no telão, lá na parede da sala, e apresentar para a banca. Negócio de louco, né? Mas a gente cresce muito. E aí, quando eu estava escrevendo sobre as cores do som, eu queria justamente caminhar para isso. E aí, por que eu cheguei nisso? Uma bela aula, eu acho que vocês lembram da professora Cristiana Morosino. Não sei se o Mauro teve aula com ela na FMU, né, que ela também dava aula lá. E ela falou sobre algumas questões dos instrumentos, sobre a simbologia dos instrumentos. E ela comentou sobre alguns instrumentos terem um significado mais masculino e o outro mais feminino. E aquilo me chamou a atenção, né? E aí eu fui conversar com ela no final da aula e ela me indicou um livro que não é do Roger Carrer, mas é do Roger Coach, que se chama A Música e o Simbolismo. É um livro que acho que a gente nem encontra mais no Brasil, é só sebo, tal. Eu comprei comecei a ler, comecei a ter uma crise de rinite, porque eu comprei no sebo e estava cheio de pó, né, o livro. E aí eu vou ler esse livro, né? Então eu comprei esse livro, consegui comprar no sebo na época para poder ler essa parte que ela tinha indicado, que eu me interessei, que eu queria descobrir um pouco mais sobre isso. Eu estava fazendo estágio e tal, e me interessava por questão do especial no paciente que eu tinha na época. E aí eu lembro que eu fui para Paraty. Eu fui porque eu fui tirar férias uma semana lá e levei o livro do Roger Coach comigo. E quem me conhece, né, mas assim, mais próximo, sabe que eu sou completamente apaixonado por mar, né, por praia. Então eu sentei na beira da praia lá no Paraty, no Rio de Janeiro, que é a divisa com São Paulo e perto, e comecei a ler o livro, né, do Roger Coach. E ali o capítulo que eu queria, e eu fui seguindo, eu vi um capítulo chamado Música e Cor. Aí quando eu vi esse capítulo, eu falei, nossa, interessante, né? Música, eu gosto, eu faço isso, sou músico, estou estudando musicoterapia, e cor, que é uma coisa que sempre me chamou a atenção, né? E aí comecei a ler, então ele começou a fazer um trabalho de instigar em mim essa relação de notas musicais com cores, com formas musicais, né? Pensando em morfologia, um monte de coisa. E eu falei, cara, isso aqui é muito louco, né? Comecei a ter o efeito de quem estava usando uma espécie de entorpecente lá. Fiquei assim super feliz, aí voltei correndo para São Paulo, fui ter orientação com a Silvia e com a Lilian. E aí eu falei assim, eu quero escrever sobre isso, alguma coisa, preciso que vocês me ajudem, porque eu tô, né? E aí a Lilian falou, ok, vamos diminuir o objeto, né? Vamos pensar, a Lilian sempre falava, acho que para todo mundo que ela orientava, diminui o objeto. E aí eu pensei, cara, eu sou um cara completamente apaixonado por música, como todo mundo aqui, mas todo ser, né? O próprio Victor Zuckerkandl diz isso, né? Somos inatos, a música é inata. Só que eu sempre achei que não só tocar é um barato, ouvir música é um barato muito grande, né? E uns anos atrás o próprio
Oliver Sacks, né, infelizmente falecido, amado, glorioso Oliver Sacks, escreveu e publicou, não sei se foi num livro, num artigo, não sei, que diz que ouvir música é algo muito sério, né, do ponto de vista neurológico. O Roger Carrer, nesse caso, pode até dizer melhor que eu, né. E aí, então, ouvir música é um negócio muito legal para mim, é uma das experiências musicais, métodos que o Bruxa fala. E eu falei, cara, e o surdo? Aí comecei a viajar, cara, como que ele não pode ter esse prazer de ouvir música, pelo menos, né? De se relacionar com a música? Tem que ter um método, tem que ter uma técnica, tem que ter alguma coisa. Eu, como estudante de musicoterapia, nutricionista, tem que ter alguma coisa para poder esses caras serem, né, trazidos, incluídos de uma certa forma. E aí, então, eu comecei a pensar nessas cores que eu li ali, do Roger Coach, e aí levei tudo isso para a Lilian, e ela falou, ó, poucas pessoas realmente falam no Brasil. Sempre tem um caso clínico, uma coisa ou outra, mas é muito pouco, né, escrito. Isso era em 2009, por aí, 2008. E vai ser um desafio, mas, né, você não vai inventar a roda já existe, você vai ter que dialogar com outras áreas. Então, a minha pesquisa começa aí, então, dialogando com as outras áreas, lendo galera de outra área, de educação musical, de performance, né, de neurociências e tal, para poder pensar no meu objeto e chegar hoje no que eu faço, que é a musicoterapia com surdos. Então, eu cheguei justamente por uma questão, né? Eu acho que toda pesquisa parte de uma grande questão que você tem, e a minha é, cara, como que o surdo pode se relacionar com música? Então a gente foi criando esse processo. Eu estava ouvindo aqui a Clara falando e o Igor falando, e aí a gente que também passa por esse processo de pesquisa, né, e vai descobrindo a área nossa de atuação, vai passando meio que um filme, né? A gente vai pensando em tudo que a gente já pensou sobre isso, assim. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, né, que a Clara coloca sobre essa questão complexa, assim, de se fazer pesquisa em musicoterapia, né, e que eu me lembro que uma das coisas que me marcou bastante no mestrado foi quando, bom, no mestrado eu trabalhei com casais, né, com demência, e aí uma colega minha foi lá e aplicou entrevistas, né, e uns instrumentos de avaliação para depois eu analisar. E aí eu me lembro que tinha um dos casais, né, que ele colocava assim, assim, eram perguntas abertas, mas ele colocava assim, mas foi muito bom porque ele vinha aqui toda semana e era muito bom estar com ele e a gente fica aqui muito sozinho, né? Daí depois, de novo, ele trazia isso e essa questão, né, do momento, né, do vínculo, e ele perguntava para ela assim, mas vai continuar agora? Quando vai ser o próximo encontro, né? Então, e aí depois eu vi que tem também na gerontologia a questão da promoção de momentos prazerosos, né, na velhice, o quanto isso é importante. Então a gente acaba batendo em várias questões muito complexas, assim, que vão além de escolhas de técnicas, métodos, né? Vai além enfim, são muitas variáveis aí que são envolvidas, né, na musicoterapia, porque é um processo realmente que depende de cada um e às vezes o horário que você vai também é diferente, o resultado que você vai ter. Então, assim, eu fiquei refletindo bastante assim sobre essas questões, né, sobre o que é fazer pesquisa em musicoterapia nesse sentido. É, e aí eu acabei também esbarrando em outras questões que para mim foram muito importantes, né, que na musicoterapia, nessa minha área de atuação, tem aberto um pouco essa questão de como que o musicoterapeuta ele pode contribuir também com outros profissionais, né, do envelhecimento, com esses familiares, com esses cuidadores, não só de fazer o atendimento de musicoterapia, né, mas também de pensar na música como um recurso aí, né, e que alguns musicoterapeutas pelo mundo estão chamando de prática indireta da musicoterapia, né, e que daí gera algumas outras discussões, né, assim, em cima disso, mas de que formas que nós podemos utilizar esses recursos, né, para que possa facilitar no dia a dia desse familiar ou no dia a dia do própria qualidade de vida do idoso, o receptor de cuidados, né. Então, eu tenho a sensação, quando eu entrei para a pesquisa, que assim, você tem um pensamento, né? Daí você cutuca esse pensamento, abre mais 15. Aí você cutuca um deles assim, abre mais 22, né? E aí é uma coisa realmente que eu acho que há um pouco da ansiedade do pesquisador vem disso, né? Que a gente fala assim, para onde que eu vou? E aí o Igor traz essa questão da Lilian, né? Que fala para poder realmente focar em algum lugar, porque a gente tem que também ter humildade, né?
como pesquisador, para saber que o que a gente vai fazer ou descobrir ou discutir é um grão de areia, às vezes, né? Mas é um grão de areia que vai fazer realmente a diferença em muitos contextos, na vida das pessoas e na prática da profissão por si, né? E que isso causa impacto, né, também. Isso é uma outra coisa muito importante, assim, eu me lembro, por exemplo, que eu assisti, assim que eu me formei, eu fui num evento que a Clara estava dando uma palestra, né, e aí um dos trabalhos que ela apresentou, assim, me embasou muito, né, sobre música e emoção, eu me baseei muito também no que eu trazia depois para a clínica, né, então, assim, é uma coisa que realmente os efeitos disso, né, do que a gente faz, o que a gente representa, das pesquisas, é uma coisa que vai crescendo, né? Mas, enfim, eu vou ficar divagando também um monte. Então, eu me interessei muito por essa questão das relações, né? Porque eu percebia, quando eu atendia, que isso realmente tinha um impacto muito importante na qualidade de vida dessas pessoas que eu atendia, né? Eu percebia que, às vezes, assim, tinha uma diferença muito clara no meu trabalho em gerontologia, nos atendimentos, eram as datas comemorativas. E isso, assim, mudou minha vida, porque eu percebia que o paciente idoso que chegava para mim depois do Dia das Mães, depois do Dia dos Pais, parecia que era uma outra pessoa. Né, nos resultados que eles tinham ali, na funcionalidade, enfim, uma série de questões, né? E aí, o que aconteceu? Ah, a filha visitou, né? Ah, ele viu os netos. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E a gente vê um impacto que não era só assim, ah, está mais triste, está mais feliz, está mais animado. Não, é realmente um impacto multidimensional na qualidade de vida daquela pessoa, né? Que envolve questões muito mais profundas, assim, né? E que podem também definir muito da progressão da doença, né? Ou das comorbidades, enfim. Então, por isso que eu decidi muito trabalhar nessa parte, e aí eu ficava muito feliz quando eu via outros familiares engajando também, né, e primo que entrava em contato comigo para saber como é que estava sendo o processo. Então, eu acho que se a gente consegue agregar, assim, né, esse tipo de trabalho, eu acho que é bastante importante. Eu, pelo menos, é uma área que eu estou me interessando bastante, nisso da musicoterapia nas relações, porque eu acho também que às vezes a gente pensar, a gente quando foca, por exemplo, musicoterapia na doença de Alzheimer, a gente corre um risco aí de fragmentar esse ser humano, né? Então, a gente sempre pensar realmente de uma forma multidimensional e de que forma que a gente pode realmente contribuir com a saúde do indivíduo, né? E não realmente apenas não, mas assim, pensar numa doença ou no que a gente pode fazer combatendo os sintomas da doença, tal, mas realmente tem uma visão sistêmica. Né? Eu gosto muito desse tipo de pensamento. Cara, vou tentar ser breve. Vou só retomar aqui do texto e de uma coisa que a Clara falou sobre a cientificidade. Bom, em primeiro lugar, assim, eu acho que essa frase do texto que é no âmbito, a pesquisadora em musicoterapia no âmbito das ciências humanas, percebe-se que o método quantitativo, derivado do pensamento cartesiano moderno, foi grande expoente, mas torna-se necessária a utilização de uma abordagem que aberta aceite desordem e incerteza. Eu discordo desse texto parcialmente, porque eu acho que a desordem e a incerteza nunca estiveram fora da pesquisa. Porque quando a gente está fazendo pesquisa e quando a gente faz disciplinas sobre metodologia científica, a primeira coisa que a gente descobre numa aula de metodologia científica é que a gente não vai encontrar certezas, mas a gente só vai diminuir as nossas incertezas e que a gente nunca vai encontrar uma certeza. Portanto, eu acho que a incerteza sempre faz parte, desde o início da ciência, da busca por diminuir as nossas incertezas e nunca chegar a uma incerteza. Depois, quanto à questão da desordem, a desordem e o caos fazem parte do ser humano, desde que os primeiros pensadores começaram a pensar sobre, afinal, o que é o ser humano?
E eu não vou querer ser erudito aqui, porque, na verdade, eu não sou erudito, eu não entendo nada de eruditismo e de